Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva e youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder absolutamente nada aqui no som da Antena Esportiva. Deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Você pode participar e nos acompanhar também pelo Facebook Rádio AE. É só você ir lá na busca do Facebook e digitar Rádio AE para você nos encontrar e seguir a nossa fanpage. Tem também o nosso aplicativo para você ficar ligado no Lotecando. O nosso aplicativo está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E eu convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Deixa eu mandar um abraço pra galera que participou do programa passado, na última quinta-feira. O Eduardo Andrade, que é o nosso ouvinte assíduo, ele que gosta muito da Antena Esportiva e acha o nosso canal no YouTube show de bola. Valeu, Eduardo! E o advogado cidadão também participando do nosso programa, como sempre. Um grande abraço para vocês, fiquem ligados e compartilhem a Antena Esportiva para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, para quem vocês quiserem. Muito bem, hoje vamos falar sobre o concurso 986. Ainda não temos a estimativa de prêmio, mas você que está no YouTube e no Facebook vai ter essa estimativa no título do vídeo após a divulgação pela Caixa Econômica Federal. Então, na sua tela está aparecendo a programação do concurso 986, concurso deste meio de semana. Então vamos aos jogos. A maioria da Copa do Brasil, mas tem jogos pela Ligue 1, o Campeonato Francês, tem um jogo pela Premier League, um jogo por La Liga e um jogo isolado do Brasileirão Série A. Muito bem, vamos à programação. Jogo 1, Flamengo e Palmeiras. Jogo 2, CSA e América Mineiro. Jogo 3, Fluminense e Vila Nova. Jogo 4, Remo e Cruzeiro. Jogo 5, Monaco e Nice. Jogo 6, Chelsea e Arsenal. Jogo 7, Goiás e Red Bull Bragantino. Jogo 8, Strasbourg e Rennes. Jogo 9, Fortaleza e Vitória. Jogo 10, Coritiba e Santos. Jogo 11, Juventude e São Paulo. Jogo 12, Tombense e Ceará. Jogo 13, Real Sociedad e Barcelona. E jogo 14, Atlético Goianiense e Cuiabá. Vamos destrinchar todos esses 14 jogos, tintim por tintim, aqui no som da Antena Esportiva, para quem sabe você faturar o prêmio máximo da Loteca neste meio de semana. Vamos começar então a nossa análise pelo jogo 1.
Flamengo e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 7h30 da noite no Maracanã, pela rodada 4 do Brasileirão Série A, jogo que foi adiantado devido aos compromissos destas duas equipes na Taça Libertadores da América e também na Copa do Brasil. Muito bem, o Flamengo é o quarto colocado com 4 pontos e o Palmeiras é o 15º, com 1 ponto ganho. O Verdão ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro Série A. Na rodada deste final de semana, o Mengão bateu o São Paulo no Maracanã por 3-1 e o Verdão ficou no empate com o Goiás lá em Goiânia em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Paulo Souza conseguiu 3 vitórias e 2 empates. E o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Flamengo jogou 10 vezes, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Palmeiras, como visitante, fez 8 jogos com 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. As probabilidades indicam 45% de chances de vitória para o Flamengo, 30% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Palmeiras. Flamengo com um leve favoritismo, isso porque venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições e defende uma invencibilidade de 10 duelos contra o Palmeiras. Aí vai uma observação. O Flamengo perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras no ano passado, mas perdeu na prorrogação. Nós não contabilizamos, assim como a Caixa Econômica Federal, não contabilizamos vitórias em prorrogação ou penalidades máximas para determinar o resultado da loteca, e sim o resultado no tempo normal. Já o Palmeiras venceu 2 dos últimos 6 duelos como visitante por todas as competições e acumula um jejum de 6 jogos sem vitória como visitante em duelos contra o Flamengo. Jogo 2, CSA e América Mineiro. Terça-feira, às 7 da noite, no Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Antes de passar para a análise deste jogo 2, temos aí vários jogos pela Copa do Brasil na programação do concurso 986 da Loteca. Então, como várias equipes estão estreando nesta fase, a gente fez o apanhado de todos os jogos que as equipes fizeram na temporada para você ter aí a melhor análise e para que você tenha a maior facilidade na hora de marcar o seu volante da Loteca. Muito bem, o CSA nesta temporada fez 23 jogos com 13 vitórias, 7 empates, 3 derrotas e 66% de aproveitamento, enquanto o América Mineiro fez 21 jogos com 7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas e 43% de aproveitamento. O último jogo do CSA foi no final de semana, empate sem gols com o Ituano fora de casa pela Série B do Brasileirão, e o Coelho venceu o Juventude por 4-1 em casa no final de semana pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o time alagoano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Coelho vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o CSA atuou 12 vezes, com 9 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, enquanto o América Mineiro, na condição de visitante, jogou 10 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o CSA, 42% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o América Mineiro. Isso porque o CSA sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições, incluindo Brasileirão Série B, Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. O CSA atuou nas fases anteriores da competição nacional. Além disso, o CSA jamais venceu o América Mineiro na história do duelo. Foram 3 jogos e 3 derrotas. Já o América Mineiro acumula um jejum de 5 jogos sem vitória como visitante e venceu apenas 2.
dos últimos 10 jogos que fez. Jogo 3, Fluminense e Vila Nova. Terça-feira, 9h30 da noite no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Flusão fez 23 jogos até agora nesta temporada, com 16 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 74% de aproveitamento, enquanto o Vila Nova, em 2022, fez 18 jogos, com 7 vitórias, 8 empates, 3 derrotas e 54% de aproveitamento. Na rodada do final de semana, o Fluminense bateu o Cuiabá fora de casa por 1-0 pelo Brasileirão Série A, e o Vila Nova, no meio de semana passado, empatou com o Novo Horizontino em 0-0. O time goiano não entrou em campo neste final de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Abel Braga conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Tigre de Goiânia vem de 4 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o tricolor das Laranjeiras atuou 12 vezes, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Vila Nova, como visitante, fez 10 jogos com 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para o Fluminense, 36% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Vila Nova. Portanto, o Fluminense considerado favorito porque sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como mandante. Além disso, o Fluminense jamais perdeu para o Vila Nova na história do duelo. Foram 4 jogos com 2 vitórias do Flusão e 2 empates. Já o Vila Nova venceu apenas 1 nos últimos 6 jogos como visitante e empatou 6 dos últimos 10 jogos por todas as competições, ou seja, o Vila Nova nos últimos jogos é o rei da coluna do meio. Jogo 4, Remo e Cruzeiro. Terça-feira, 9h30 da noite, no Baenão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Remo, nesta temporada, fez 16 jogos, com 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e 62% de aproveitamento, enquanto o Cruzeiro, em 18 jogos, conseguiu 12 vitórias, 1 empate, 5 derrotas e 68% de aproveitamento. No final de semana, o time azulino de Belém do Pará perdeu fora de casa para o Manaus por 1-0 pelo Brasileirão Série C, e o Cruzeiro, no meio de semana passado, venceu o Brusque por 1-0 jogando em casa. A Raposa não entrou em campo no final de semana, melhor dizendo. Nos últimos 5 jogos, a equipe paraense conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Cruzeiro vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Remo atuou 8 vezes, com 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, enquanto o Cruzeiro, como visitante, fez 10 jogos com 6 vitórias e 4 derrotas. Ainda não empatou, melhor dizendo, atuando na condição de visitante. De acordo com as probabilidades, promessa de jogo equilibrado, 35% de chances de vitória para o Remo, 31% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Cruzeiro. Vamos saber agora por que este jogo 4 vai dar dor de cabeça na hora de você, lotequeiro, marcar o seu volante. O Remo sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos como mandante. E olha só que dado interessante. O Remo defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Cruzeiro, ou seja, o Remo não perde para o Cruzeiro há 7 jogos. E esta invencibilidade já vem desde 1980. Então, o time paraense querendo defender essa invencibilidade. Já o Cruzeiro sofreu 4 derrotas nos últimos 6 jogos como visitante. No entanto, jamais venceu um duelo sequer como visitante contra o Remo. Jogo 5.
Monaco e Nice. Quarta-feira, 14h, no horário de Brasília, no estádio Luís II, pela rodada 33 da Ligue 1, o campeonato francês. Muito bem, o Monaco é o sexto colocado com 53 pontos e o Nice é o quarto com 54. Os dois longe da luta pelo título, já que o PSG domina a Ligue 1, mas estão na disputa por vagas nas próximas competições europeias. Na rodada deste final de semana, o Monaco venceu o Rennes fora de casa por 3-2 e o Nice venceu o Lorient por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Principado conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Monaco vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos e o Nice vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 encontros. Como mandante na temporada 2021-2022, o Monaco fez 23 jogos com 13 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, enquanto o Nice, como visitante, fez 18 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 39% de chances de vitória para o Monaco, 35% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Nice. Vamos saber o porquê. O Monaco venceu 6 dos últimos 10 jogos como mandante pela Ligue 1 e sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 duelos como mandante contra o Nice. Já o Nice, por sua vez, acumula um jejum de 6 jogos sem vitória como visitante por todas as competições e acumula um jejum de 5 jogos sem vitória em duelos contra o Monaco. Jogo 6, o clássico londrino entre Chelsea e Arsenal. Quarta-feira, 3h45 no horário de Brasília, no Stamford Bridge, pela rodada 25 da Premier League. Jogo atrasado. Muito bem, o Chelsea é o terceiro colocado com 62 pontos e o Arsenal é o sexto com 54. O Chelsea lutando por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada e o Arsenal querendo chegar pelo menos na Liga Europa. Na rodada passada da Premier League, o Chelsea bateu o Southampton por 6-0, isso no dia 9 de abril. Porque neste final de semana, o Chelsea entrou em campo pela Copa da Inglaterra e venceu o Crystal Palace em casa por 2-0. Já o Arsenal entrou em campo neste final de semana e bateu o Southampton foi superado, melhor dizendo, pelo Southampton por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Chelsea vem de 3 vitórias no tempo normal de forma consecutiva, enquanto o Arsenal vem de 1 vitória e 4 derrotas. O Arsenal vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Chelsea entrou em campo 26 vezes, com 14 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, enquanto o Arsenal, como visitante, fez 18 jogos, com 8 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Chelsea, 41% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Arsenal. Equilíbrio, porque se trata de um clássico, um derby, 2 times da mesma cidade se enfrentando e também por esses fatores aqui. O Chelsea venceu 8 dos últimos 10 jogos por todas as competições e os Blues sofreram apenas 1 derrota nos últimos 5 clássicos como mandante contra o Arsenal. Já o Arsenal venceu 6 dos últimos 10 jogos pela Premier League e os Gunners sofreram apenas 4 derrotas nos últimos 10 clássicos contra o Chelsea. Jogo 7, Goiás e Red Bull Bragantino. Quarta-feira, 7h na Serrinha, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Goiás, nesta temporada, fez 19 jogos com 11 vitórias, 3 empates,
5 derrotas e 63% de aproveitamento, enquanto o Red Bull Bragantino, em 18 jogos, ganhou 9, empatou 4, perdeu 5 e tem 57% de aproveitamento. As duas equipes entraram em campo pela última vez no final de semana passado. O Goiás empatou em casa com o Palmeiras em 1-1 e o Red Bull venceu o Atlético Goianiense em casa por 4-0, os jogos válidos pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o Esmeraldino conseguiu 1 empate e 4 derrotas, enquanto o Touro Louco vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Red Bull vem de 4 jogos seguidos sem derrota. Como mandante em 2022, o Goiás atuou 10 vezes com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Red Bull Bragantino, como visitante, fez 9 jogos com 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para o Goiás, 16% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Goiás acumulou um jejum de 3 jogos sem vitória na condição de mandante e jamais perdeu como mandante para times de Bragança Paulista, ou seja, o Red Bull Bragantino e o extinto Clube Atlético Bragantino. Já o Red Bull Bragantino acumulou um jejum de 5 jogos sem vitória como visitante. E desde que comprou o Clube Atlético Bragantino, o Red Bull Bragantino jamais perdeu para o Goiás na história do duelo. Foram 2 jogos com 1 vitória do Touro Louco e 1 empate. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 986 da Loteca, concurso deste meio de semana. Não sai daí, voltamos já já. Não marque bobeira, se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva, apresentando o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Muito bem, vamos seguir as nossas análises pelo jogo 8, Strasbourg e Rennes. Quarta-feira, 4 da tarde, no horário de Brasília, no La Meineux, pela rodada 33 da Ligue 1, o campeonato francês. O Strasbourg é o 5º colocado com 53 pontos e o Rennes é o 3º com 56. Os dois times estão longe da disputa pelo título, mas brigam por vagas nas competições europeias da próxima temporada. O Strasbourg no final de semana empatou com o Troyes em 1-1 fora de casa e o Rennes perdeu para o Monaco em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Strasbourg conseguiu 2 vitórias e 3 empates. O Strasbourg vem de pelo menos 5 jogos sem derrota, enquanto o Rennes vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Strasbourg fez 16 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Enquanto o Rennes, como visitante, fez 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As porcentagens indicam 31% de chances de vitória para o Strasbourg, 37% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Rennes. Isso porque o Strasbourg defende uma invencibilidade de 6 jogos como mandante na Ligue 1 e também defende uma invencibilidade de 10 jogos consecutivos na Ligue 1. Já o Rennes defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos como visitante no campeonato francês e venceu 7 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Por isso, o equilíbrio nas porcentagens se explica por conta da boa fase recente destas duas equipes. Jogo 9.
Fortaleza e Vitória. Quarta-feira, às 7 da noite, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza, nesta temporada, fez 20 jogos com 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 63% de aproveitamento, enquanto o Vitória fez 16 jogos com 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 46% de aproveitamento. As duas equipes entraram em campo no último final de semana. O Fortaleza foi superado fora de casa pelo Internacional por 2-1 pelo Brasileirão Série A. E o Vitória, só corrigindo a informação, foi derrotado pelo Floresta por 1-0 e não foi o vencedor do duelo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos fazendo a devida correção. Muito bem, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza vem de 1 vitória e 4 derrotas. Foram 4 derrotas nos últimos 4 jogos para a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já o Vitória vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time baiano perdeu os últimos 2 jogos que fez. Como mandante na temporada, o Fortaleza entrou em campo 11 vezes, com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Vitória, como visitante em 2022, entrou em campo 8 vezes, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Fortaleza, 39% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Vitória, com o perdão do trocadilho. O Fortaleza sofreu 2 derrotas nos últimos 2 jogos como mandante. Além disso, o time cearense venceu os últimos 4 duelos como mandante contra o Vitória. Já o Vitória acumula um jejum de 4 jogos seguidos, sem vitória na condição de visitante, e o rubro-negro venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Fortaleza. Jogo 10, Coritiba e Santos. Quarta-feira, às 7h30 da noite, no Couto Pereira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Coritiba, nesta temporada, fez 21 jogos, com 13 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 70% de aproveitamento, enquanto o Santos fez 18 jogos em 2022, com 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 46% de aproveitamento. As duas equipes se enfrentaram neste final de semana pelo Brasileirão Série A e o Peixe venceu por 2-1 na Vila Belmiro. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba, do técnico paraguaio Gustavo Morinigo, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Santos, do técnico Fabian Bustos, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No entanto, o Peixe vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos e 3 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Coritiba entrou em campo 9 vezes, com 6 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu, atuando no alto da glória em 2022. Já o Santos, como visitante, fez 10 jogos com 2 vitórias apenas, 5 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam um certo favoritismo para o Coritiba, 41% de chances de dar coluna 1, ou seja, de vitória para o Coxa Branca, 31% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Santos. Isso porque o Coritiba venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante. Além disso, o Coritiba acumula um jejum de 5 jogos seguidos, sem vitória em duelos contra o Santos. Já o Peixe acumula um jejum de 5 jogos seguidos sem vitória como visitante e sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos por todas as competições. Jogo 11, Juventude e São Paulo. Quarta-feira, às 7h30 da noite, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Muito bem, o Juventude, em 15 jogos em 2022, venceu 4, empatou 6, perdeu 5 e tem 40% de aproveitamento. Já o tricolor paulista, em 22 jogos nesta temporada, conseguiu 14 vitórias, 3 empates
5 derrotas e 68% de aproveitamento. Na rodada deste final de semana do Brasileirão Série A, o Juventude perdeu fora de casa para o América Mineiro por 4-1 e o São Paulo perdeu fora de casa para o Flamengo por 3-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe da Serra Gaúcha conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Juventude não venceu nos últimos 2 jogos, enquanto o São Paulo, do técnico Rogério Ceni, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Juventude entrou em campo 7 vezes com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, enquanto o São Paulo, como visitante, fez 10 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Juventude, 32% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o São Paulo. Equilíbrio, mas o São Paulo chega aí com um certo favoritismo. Isso porque o Juventude defende uma invencibilidade de 6 jogos seguidos, atuando em casa. No entanto, sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 6 duelos como mandante contra o São Paulo. Já o tricolor paulista venceu 8 dos últimos 10 jogos por todas as competições e defende uma invencibilidade de 3 duelos para o Juventude, 3 duelos sem saber o que é perder para o Juventude. Jogo 12, Tombense e Ceará. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Soares de Azevedo, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tombense, nos 18 jogos que fez em 2022, venceu 4, empatou 7 e perdeu 7, com 35% de aproveitamento. Enquanto o Ceará fez 17 jogos, com 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 72% de aproveitamento. Neste final de semana, o Tombense empatou em 1-1 com o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, pela Série B do Brasileiro, e o Vozão perdeu em casa para o Botafogo por 3-1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, o Gavião Carcará conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Tombense não sabe o que é uma vitória há 4 partidas. Já o Ceará, do técnico Dorival Júnior, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Tombense atuou 7 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Vozão, como visitante, fez 8 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Tombense, 47% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Ceará. Isso porque o Tombense defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos como mandante. No entanto, venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Já o Ceará venceu todos os últimos 4 jogos como visitante e sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições, derrota esta sofrida neste final de semana para o Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo 13, Real Sociedad e Barcelona. Quinta-feira, 4h30 da tarde, no horário de Brasília, no Anoeta, pela rodada 33 de La Liga, o Campeonato Espanhol. A Real Sociedad é a sexta colocada com 55 pontos e o Barcelona é o vice-líder com 60 pontos. A Real Sociedad na briga por uma vaga pelo menos na Liga Europa da próxima temporada e o Barcelona, que está bem distante do líder Real Madrid, ainda sonha em alcançar o rival e conseguir o título espanhol. Na rodada passada, a Real Sociedad empatou em 0-0 com o Real Betis, enquanto o Barcelona venceu o Levante por 3-2. O Barcelona tem um compromisso nesta segunda-feira, recebe o Cádiz pelo Campeonato Espanhol. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de invencibilidade,
enquanto o Barcelona vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esta derrota foi no meio de semana passado para o Eintracht Frankfurt pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, que eliminou o time comandado pelo técnico Xavi Hernandes. Como mandante na temporada, a Real Sociedad conseguiu 12 vitórias, 6 empates e 4 derrotas em 22 jogos, enquanto o Barcelona, fora de casa, fez 24 jogos com 11 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para a Real Sociedad, 22% de chances de empate e 56% de chances de vitória para o Barcelona. Portanto, o Barça é favorito porque a Real Sociedad venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições, aproveitamento de mais de 50%. Além disso, o time do País Basco sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos por La Liga. Já o Barcelona defende uma invencibilidade de 15 jogos consecutivos como visitante por todas as competições e venceu todos os últimos 7 jogos que fez por La Liga. Jogo 14, Atlético Goianiense e Cuiabá. Quinta-feira, 9h30 da noite, no Antônio Ascioli, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Duelo entre duas equipes da região Centro-Oeste. Muito bem, o Dragão, em 22 jogos em 2022, conseguiu 14 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 70% de aproveitamento, enquanto o Cuiabá, em 19 jogos, conseguiu 14 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 77% de aproveitamento. No final de semana, pelo Brasileirão Série A, o Atlético Goianiense foi goleado pelo Red Bull Bragantino fora de casa por 4-0 e o Cuiabá também pelo Brasileirão Série A perdeu para o Fluminense em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Dragão do técnico Humberto Louser conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Cuiabá do técnico Pintado vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Notem que o Auriverde Pantaneiro vem de 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Atlético Goianiense venceu 7, empatou 2 e perdeu 2 nos 11 jogos que fez como mandante, enquanto o Cuiabá, como visitante, atuou 10 vezes, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 48% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Cuiabá. Isso porque o Atlético Goianiense defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos como mandante e sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições. Já o Cuiabá venceu 4 dos últimos 6 jogos como visitante e venceu apenas 1 dos últimos 4 duelos contra o Atlético Goianiense. Muito bem, todos os 14 jogos da programação do concurso 986 foram analisados. Agora eu vou repassar para você toda a programação. Lembrando que as apostas podem ser feitas até esta terça-feira, até às 6 da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. Jogo 1, Flamengo e Palmeiras. Jogo 2, CSA e América Mineiro. Jogo 3, Fluminense e Vila Nova. Jogo 4, Remo e Cruzeiro. Jogo 5, Monaco e Nice. Jogo 6, Chelsea e Arsenal. Jogo 7, Goiás e Red Bull Bragantino. Jogo 8, Strasbourg e Rennes. Jogo 9, Fortaleza e Vitória. Jogo 10, Coritiba e Santos. Jogo 11, Juventude e São Paulo. Jogo 12, Tombense e Ceará. Jogo 13, Real Sociedad e Barcelona. E jogo 14, Atlético Goianiense e Cuiabá. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. A aposta mínima nos canais online das loterias Caixa custa R$ 30,00. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. E se você quiser saber
os preços de outras combinações de aposta, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou na internet através do site loterias.caixa.gov.br. Vou repetir, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de marcar os 14 pontos e conseguir o prêmio máximo da loteca deste meio de semana. Estamos encerrando mais um Lotecando e o nosso programa volta na quinta-feira às 7 da noite aqui no Som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Não saia do Som da Antena Esportiva, em hipótese nenhuma, porque vem aí daqui a pouquinho o Bola Carioca, programa 100% dedicado ao futebol do Rio de Janeiro. Vamos repercutir a derrota do Volta Redonda na Série C do Brasileirão neste final de semana. Vamos também falar sobre o desempenho dos cariocas na Série D do Campeonato Brasileiro, além de falar dos 4 grandes do estado do Rio de Janeiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher, denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. A violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.